Salve, salve, comunidade acadêmica e famílias. Esse aqui é mais um episódio do EngeCast Uniarp, que é o podcast da Engenharia Elétrica e Mecânica. Agradecemos aí a Uniarp, né, que tem nos apoiado nessa nossa iniciativa de levar o conhecimento aí da engenharia para todos os lados aí, através, né, da internet, do nosso canal do YouTube. Muito obrigado, então, né, à Uniarp, que nos apoia, nos incentiva sempre também nessa ideia. Então, hoje aqui no nosso EngeCast, nós vamos falar de um assunto energia solar, né? Energia renovável tá um assunto bem importante, né, dentro da sustentabilidade, e trouxemos especialistas na área. E uma coisa muito importante também, a gente conversava aqui, que são egressos aqui do curso de Engenharia Elétrica, né? Então, para falar desse assunto aqui conosco, eu tenho aqui comigo o Vinícius Graneman, que ele é egresso do curso de Engenharia Elétrica, né? Hoje é proprietário da sua empresa Vivolt. Muito obrigado, Vinícius, por comparecer mais uma vez, né? Você já participou de um EngeCast com a gente como egresso, e agora aqui vamos falar sobre energia solar. Muito obrigado, seja bem-vindo aí mais uma vez. Beleza, André. Então, obrigado a vocês, né, novamente pelo convite. Então, ele sempre está de portas abertas, principalmente para falar aqui na Uniarp, que é a nossa casa, então, da onde a gente veio. A empresa basicamente surgiu aqui dentro, então a gente está aí há 8 anos trabalhando na área de energia solar fotovoltaica, então a gente vai contar um pouco da nossa trajetória e também passar para o pessoal como funciona o sistema fotovoltaico, a transição energética, como hoje a energia solar também, né, ela demonstra esse aumento significativo que você sai da sua casa e consegue ver vários telhados, usinas sendo plantados, e isso a gente vai contar como acontece e como a engenharia está envolvida nisso. Muito bem. Também conosco aqui tem uma grata satisfação, né, o Volney Graneman, seja bem-vindo. O Volney, que também é egresso aqui da Uniarp. Então vejam que momento especial que a gente está vivendo aqui para ver o gabarito dos nossos cursos. O Volney, que é formado em Engenharia Civil, né, que faz parte da sociedade com o Vinícius, na Vivolt. Volney, seja bem-vindo aí para nós conversar desse assunto tão atual que é energia renovável, energia solar. Opa, show de bola então. Eu agradeço então por ter a oportunidade, né, de estar falando com vocês aí também, né, falar com todo mundo aí. Nós que viemos, né, como diz o Vinícius, a nossa casa é a Uniarp, né, a gente tem uma história aí que foi traçada aqui dentro da instituição, e claro, a gente está aí disposto aí para falar um pouquinho mais também, não só como parte elétrica mesmo do módulo fotovoltaico, mas também mais amplo, né, o que contém também parte de estrutura, e também uma questão mais assim voltada para análise de projeto também. Eu falo mais da minha área mesmo, que é civil, mas eu acho que é legal juntar essas duas partes, porque todas elas fazem parte do sistema fotovoltaico, né? Então a energia solar tem crescido muito, né? O Brasil está entre um dos 10 produtores, né, no mundo de energia solar. E uma curiosidade também que eu trago, que uma hora de sol, né, uma hora de sol que o Sol fornece, daria para abastecer o planeta Terra inteiro. Então você veja que é muita energia, né? A gente conseguir captar tudo isso, então a importância, né? E quanto bem faz, né, para a nossa matriz energética. Vinícius, então, para a gente começar, gostaria que você falasse sobre a placa solar. Qual é o funcionamento da placa solar? Como que ela transforma essa energia, o calor dos raios do sol, faz essa transformação, a captação? Queria que você falasse um pouco para a gente, detalhasse isso, como que funciona. Então, André, como você comentou, né? Então, o Brasil hoje, ele está entre as matrizes energéticas mais renováveis do mundo. Então, nessa transição energética, o Brasil é uma referência mundial. Muito por causa das hídricas, que elas têm o seu papel muito importante, né, fundamental na nossa matriz energética, mas os sistemas fotovoltaicos, e principalmente a geração distribuída, que a gente vai falar um pouco mais para frente o que significa isso, ela hoje já representa 22% da nossa matriz energética. Então, a energia solar, para você ter uma ideia, hoje a gente está em 52 gigawatts de potência instalada. Então, isso equivale a 2 Itaipu com painéis solares instalados no Brasil. Hoje. Então, é um crescimento exponencial, é um mercado que nos últimos 10 anos tem crescido, e aí ele tem muito mercado ainda para frente para
Se desenvolver. Se explorar. Então, tem muito mercado para se desenvolver. Olhando, né, o sistema fotovoltaico em si, então a gente sempre fala que o painel fotovoltaico, então o painel solar seria o coração do teu sistema solar. Por quê? Como ele funciona? Então, um fóton, para você ter uma ideia, para ele sair do Sol para chegar até a Terra, ele demora 1 milhão de anos. Então, a energia que você está gerando hoje faz 1 milhão de anos que ela foi gerada no fóton dentro do núcleo do Sol. Toda essa viagem, ele demora para chegar no painel. E o que gera a energia realmente é a irradiação solar. Então, quando a gente fala em sistemas fotovoltaicos, a gente está falando que a irradiação que bate no painel fotovoltaico, ela que vai fazer a geração de energia. Diferente no sistema de aquecimento de água, que ele é feito pelo efeito estufa, pelo calor. Então, a gente até brinca que o calor para um sistema fotovoltaico, ele é um problema, porque ele gera o efeito Joule, que calor perde energia. Então, os primeiros módulos fotovoltaicos, né, as primeiras células fotovoltaicas, elas foram construídas há muitos anos atrás, então satélites usam essa tecnologia hoje, e a gente chama ele do sistema Siemens, que é o quê? Foi um processo químico que pegaram uma placa de silício e fizeram uma dopagem de bóron e fósforo, e ali eles criaram uma geração de energia. Então, quando o elétron bate no módulo fotovoltaico, nessa célula, ela gera um diferencial de potencial. E várias células ligadas juntos, ela transforma aquela diferença potencial, então aquele elétron começa a se movimentar lá dentro, e ele vai gerando literalmente a energia elétrica. Então, nesses anos, né, ele vem se desenvolvendo. Então, hoje a gente faz um aproveitamento de 25% da irradiação, ou seja, 25% da energia que bate no painel fotovoltaico, ela é transformada realmente em energia elétrica. Então, o módulo ainda tem 75% para ser explorado e melhorar a tecnologia. A Vivolt, ela está há 8 anos no mercado. Então, os primeiros módulos fotovoltaicos que a gente começou a trabalhar, eles têm uma dimensão, então, em área de 2 por 1, basicamente, então 2 metros quadrados. Eles tinham uma eficiência de 17%, 16%. Então, 2 metros quadrados geravam na faixa de 250 watts. Hoje, nós trabalhamos com módulos de 700 watts, com uma eficiência de 25%, 26%. Com uma área de 2,4, 2,5 metros quadrados. Então, você vê que em 8 anos, quanto a tecnologia aumentou, que ela chegou a dobrar a capacidade de geração usando a mesma área que um painel solar utiliza. Mas o que dentro ali, você sabe elencar ali dentro da placa, essa evolução? Qual foi a principal alteração e o que vem sendo estudado? Então, quando a gente começou, no mercado até 2010, 2010, 2015, falava-se muito no silício policristalino e no monocristalino. Que seria o quê? Quando você vai fazer o teu processo de lingote, que a gente chama, que é lá no fabricante de painéis, onde vai fazer essa forja, ele tinha 2 formas de fazer. Ele podia pegar os cristais de silício e fatiar direto. Isso gerava um painel policristalino, onde os cristais ficavam todos desordenados. Então, a energia, digamos assim, ela balançava lá dentro. E isso fazia com que tivesse uma eficiência menor, por causa que ele não estava conduzindo. Módulos mais baratos na época. E, posteriormente, saiu os módulos monocristalinos, que era um cristal só. Então, eles faziam um processo de forja dos lingotes conduzidos. Então, tinha uma máquina que conduzia o cristal para que ele saísse todo alinhado. E fazia com que começou ali a ganhar mais geração. Um custo de produção maior, que teve, na época, um custo maior de produção, custo maior de módulo. Só que durante o tempo, as empresas elas começaram a investir muito em P&D, muito tecnologia para você conseguir aumentar essa eficiência. Então a gente passou numa transição de módulos que ela começou com policristalino, monocristalino, aí num sistema, né, num dos P&D, o pessoal descobriu que se você dividisse um painel fotovoltaico em dois painéis, que a gente chama de half self, que ele tivesse uma diferença no meio, uma integração no meio, com as caixas de junções no meio, que seria aonde você conecta ele no inversor, você teria uma maior eficiência. Então saiu a tecnologia half cell.
logo após, isso dava uma eficiência de 19%, 18%. Começou a chegar os painéis de 450 watts. Passaram, né, de 72 células para média 140. Isso. Então eles aumentaram a quantidade de células no painel, porque isso faz com que você colocasse mais células em série, aumentando tensão, diminui corrente, automaticamente você aumenta a eficiência do sistema, que você tem menos percas dentro dele. Mas isso na mesma metragem lá do 1 m/2? Nessa época era na mesma metragem. Aí o mercado foi modificando, teve outras tecnologias, que chegou o módulo TOPCon. Hoje é o mais utilizado, hoje nos nossos projetos também, que o TOPCon foi quando eles começaram a fazer a dopagem contrária. Então, ao invés de eles doparem o catodo e o anodo, eles começaram a fazer uma dopagem no negativo. E isso, né, nos PIDs eles encontraram uma geração maior, conseguiram aumentar os lingotes, aumentar a quantidade de células nos painéis também. E o TOPCon se tornou, a gente fala assim, que o queridinho do mercado, porque quando a gente chegou no módulo de 550 watts, hoje a gente tem no TOPCon módulos de 585 watts de potência, com uma eficiência aí de 23%, e ele tem uma área de 1,13 m por 2,23 m. Então ele aumentou o tamanho, só que ele é um módulo bom de se trabalhar. Então ele se tornou uma tecnologia que todas as plantas, na China principalmente, que hoje é um mercado mundial de painéis, eles acabam vindo da China, que elas foram todas para o mercado de TOPCon. E agora, recentemente, foi lançado os painéis HJT, que ele é uma tecnologia nova, então ele utiliza outros componentes para construção dele, que saíram do boro e o fósforo, e entraram com outros produtos para você aumentar ainda mais a eficiência. E aí, também questões tributárias, o HJT ele ganhou um ex-tarifário durante 6 meses. Isso influenciou muito o mercado, que começou a trazer painéis de 700 watts, com eficiência aí de 26%, que é o que é utilizado hoje em grandes usinas. Então, ele se tornou um painel um pouco maior também. Então, ele tem 1,13 m por 2,40 m. Então, ele é mais utilizado em usinas de solo pela facilidade de manuseio. E na parte de telhados ainda a gente utiliza muito esse TOPCon, que é o painel mais comercializado tanto no Brasil quanto no mundo. Porque também na usina ali tem mais área, né? Pode usar um painel maior, né? Permite. Na verdade, como a gente estava falando, né, justamente por questão de dificuldade de instalação. Em telhados, um painel muito, muito grande, né, em dimensões, também ele vai aumentar o peso. E como você trabalha com operação e a mão de obra em cima lá tende a ser especializada, né? Então, por ser maior, é mais difícil você manobrar o painel no telhado. Tem algumas peculiaridades ali que você tem que entender. Mas, claro, quando você trabalha com grandes usinas, você trabalha no solo, então é uma parte mais firme para você trabalhar, você consegue trabalhar perfeitamente, você usa equipamentos para levantar e tal. Se torna mais fácil de operar com esses módulos maiores, né? E qual que é o material que é feito essa placa? A estrutura dela é alumínio? Aquela parte que onde capta o sol ali, ela tem uma proteção ali? Como é a construção ali? Basicamente, hoje o painel fotovoltaico ele é composto por alumínio, o frame, né, que a gente chama o frame, que é a parte externa dele, onde que tem a parte estrutural, um alumínio estrutural. Eles são compostos também por vidro, é um vidro temperado, né, a espessura varia de 2 a 3 milímetros, dependendo do fabricante. Aí tem a célula de silício, que foi o que o Vinícius falou, que é aquela parte, normalmente se enxerga ali, que é aquela parte azul, ou esses novos agora com a parte mais escura. E daí tem mais alguns outros componentes ali. As ligações são feitas em prata, né? São feitas a parte de ligação, o estanho interno e estanho e prata, né? E o painel solar, certo? O cara vai fazer uma instalação, seja na empresa, seja uma usina ou na residência, coloca a placa lá em cima e depois disso, qual que é o caminho que vai fazer essa energia, para onde que ela vai, o que tem que ter de equipamento ainda para você poder gerar essa energia e para onde que ela vai direto para casa ou ali para o consumidor, ou ele tem que jogar na rede, como que funciona? Então, vamos lá, né? Como eu falei, então o painel, ele é o coração do negócio. Sim. Mas você precisa de um cérebro para você funcionar. Então, para contextualizar, né, os sistemas fotovoltaicos, eu vou contar um pouco como que funcionou a geração distribuída, tá? Então, em 2012,
a ANEEL, junto com o Ministério de Minas e Energias, eles lançaram a Instrução Normativa 432, que foi o primeiro marco de geração distribuída no Brasil. O que dizia esse marco? Então, já era sistemas que já estavam sendo instalados na Europa, nos Estados Unidos, que era você ser um autoprodutor de energia. Você não deixar a geração só para geração centralizada. Você poder colocar uma fonte de geração no seu telhado, sendo ela solar, ou você colocar outros modos de geração renovável, que seria hídrico, eólico ou biomassa ou geração qualificada. Então, isso abriu um mercado onde que as pessoas comuns, que a gente fala, consumidores comuns, então residencial quanto industriais, eles pudessem instalar sistemas fotovoltaicos nas suas residências ou comércio. E isso começou a gerar um mercado. Na época, muito caro, por questões de estar começando a tecnologia. E isso foi se desenvolvendo até 2016. Então, em 2016, a gente teve uma atualização dessa nossa instrução normativa. E nessa atualização, ela permitiu você ter 5 modalidades de geração. Então, você poderia gerar energia como um autoconsumidor. Você coloca no telhado da sua casa, você consome energia, aquilo que você está gerando, a gente chama de green tea, que é energia injetada na rede. Então, você tem um inversor. Então, esse inversor, ele pega a energia em corrente contínua dos painéis, passa por esse inversor vai transformar a corrente contínua em corrente alternada, ele vai se parametrizar com a rede, então ele vai trabalhar sempre em paralelo com a rede da concessionária, e essa energia que está gerando dos painéis, elas são injetadas direto na rede da concessionária. A concessionária quando você faz o projeto, a homologação, ela troca o teu medidor, coloca o medidor bidirecional, onde você consegue medir quanta energia você consome, quanta energia você gera. E faz um balanço no final do mês. Gerei 100, consumi 50, tenho 50 kW de crédito. E em 2016, ela permitiu você ter outras modalidades, não só a green tea da geração junto à carga, que a gente chama, que é na sua casa. Ela permitiu você fazer uma geração remota, ou seja, eu tenho uma casa em Caçador, instalei meus painéis fotovoltaicos, comprei um apartamento em Itapema. Então, eu poderia gerar energia aqui e mandar o crédito gerado de energia para Itapema. E isso você tinha 5 anos para utilizar esse crédito. Gerações até 75 kW, elas eram todas conectadas em baixa tensão. Então, geração, o que a gente chama de microgeração. Então, tem uma geração junto à carga, a geração remota. Aí gerou-se a EMUC, que é a geração para condomínios. Então, você pode instalar um sistema fotovoltaico no condomínio, no prédio que você mora. Ele vai abater a conta do condomínio e, se sobrar energia, ele distribui entre os condôminos. Tem várias modalidades. Tem várias modalidades na geração distribuída. Temos a geração compartilhada. Pô, eu tenho interesse em ter energia solar, mas só que eu não tenho lugar para instalar. Eu moro num apartamento. Minha empresa não tem telhado para suportar. Então, gerou-se a geração compartilhada dentro dessa instrução normativa, que era o quê? Reunia-se nós três, montávamos uma geração num terreno um dos três e distribuía entre nossos 3 CNPJs. Ou nós reunia-se em 20 pessoas, faria uma cooperativa e essa cooperativa poderia gerar energia lá e mandar para 20 cooperados que são detentores daquela usina. Então, esse foi o boom do mercado. Então, 2016 foi quando essa mudança, que foi a 612, ela começou a gerar muita oportunidade de negócios. E o preço começou a baratear e as empresas começaram a conseguir se firmar no mercado. Não era tarifado ainda isso aí, né? Isso não era tarifado ainda. Então, como funcionava? Você pagava uma taxa mínima, então, para a concessionária. Então, a pessoa que tem 30 kW, ela tinha que comprar 30 kW de qualquer forma no sistema monofásico da concessionária. Por exemplo, o nosso aqui da Celesc. E o restante disso, você tinha a troca de crédito. Então, se você tinha um sistema monofásico, você gastava R$300, a tua energia você pagaria R$27 e a diferença seria toda compensada na energia. Nós, como empresários da área, também entendíamos que uma hora isso seria mudado, mas e principalmente porque o custo do sistema ele vem diminuindo. Então, na época, um sistema que custava na faixa de R$5 o quilowatt, hoje é vendido a R$2,5. Então, o preço do equipamento caiu 50%. E em 2021, começou-se no mercado aí o marco legal,
que daí já não era uma resolução normativa da ANEEL, né, da agência reguladora, e foi para Congresso. Durante 2021, 2022 foi estudado até que foi aprovado o Marco Legal da Energia Solar, que a gente chama, mas é o Marco Legal da Geração Distribuída, que em 2022 foi aprovado a Lei 14.300, onde ela traz a segurança jurídica que não, para aquelas pessoas que já haviam instalado. Não tinha anteriormente, né? Então, quem já tem instalado até 2023 tem essa isenção da taxação, que a gente fala, até 2049. E as pessoas que viessem depois, né, que são no cenário atual, elas têm uma componente a mais a ser paga. No começo queriam compensar apenas energia, que seria 50% da energia, mas a lei foi aprovada, então 14.300 foi aprovada, onde quem gera a própria energia, a gente chama de GD2, ela que é um consumidor da sua casa, um consumidor residencial, ou um consumidor de comercial até 300 kW, ele se enquadra em GD2, que ele vai pagar apenas o fio B. Então, a tarifa de energia tem 5 componentes, você paga apenas o fio B, que representa na nossa conta hoje 12 centavos. Isso escalonado até 2029. E quem vai para GD3, grandes usinas de grande porte, para um consumidor só, ele pagava as 3 componentes. Então, em números, né, hoje você compensa na faixa de, vamos lá, antes de 2023 você compensava 95% da conta. Hoje, um GD2 compensa de 85% a 90% da conta, que ele consegue economizar. E um GD3, que seria alguns casos mais pesados, ele economiza 70% da conta. Só que o preço dos sistemas fotovoltaicos ele baixou muito também durante esse tempo. Então ele não perdeu viabilidade. Então os projetos continuam com uma viabilidade ainda maior. Então hoje um sistema fotovoltaico residencial ele se paga em 2 anos, 2 anos e meio. Melhorou a eficiência, né? Melhorou a Sim, eficiência. mais eficiente, né? E agora a gente está chegando na terceira onda, que a gente chama da parte de energia solar, que é armazenamento. Então, nós falamos, né, dos painéis, como eles funcionam. O inversor, então, que eu falei que é contextualizar o mercado. Então, o inversor é o cérebro. Ele, no grid conectado à rede, ele só vai funcionar se haver energia da concessionária. Então, o atilhamento dele, o desligamento dele é obrigatório. Então, quando você homologa a Celesc que vai lá, a primeira coisa que ela faz, ela desliga o disjuntor e vê se o teu sistema ele vai parar de operar. Porque ele nunca pode operar em paralelo, isolado da rede. Ele tem que estar desligado. E hoje a gente está com a nova evolução dos inversores, que são os inversores híbridos. Que eles podem tanto trabalhar em paralelo com a rede, então você faz essa troca de energia com a concessionária, mas também você pode ter um armazenamento de baterias, que esse armazenamento permite que tuas cargas de load, então teus backups, cargas específicas, mantenham-se funcionando mesmo quando a concessionária não está te entregando energia. Então ele vai isolar algumas cargas, ou em sistemas mais ambiciosos, isola-se totalmente a tua casa e mantém a sua casa com um sistema de armazenamento. E o sistema legal que tem, que foi o que o Vinícius comentou agora, a questão dos armazenamentos, né, que você trabalha com um sistema de backup, né? Então você consegue aliar a tecnologia da energia solar e também consegue ter esses backup. Por exemplo, assim, eu não preciso ser 100% conectado à rede. Então, em momentos que eu não estiver conectado à rede, não tiver energia, eu vou ter um off-grid, né, com uma bateria muito mais eficiente, que baterias atuais são baterias bem mais eficientes também, né? E qual que é a capacidade dessas baterias? Tempo de... Então, uma bateria hoje de lítio, ela tem uma capacidade... ela parte, né, de 5,8 kWh com uma carga de 5 kW. A gente tem um sistema híbrido nessa empresa, para você ter uma ideia, ele mantém a empresa 4 horas sem energia com todos os ar-condicionado ligados, parte de computador, toda a parte, né, de engenharia tocando, né? Então tem isso. E o mais legal é que hoje um sistema híbrido com bateria custa o que custava o sistema fotovoltaico em 2020. Então, hoje, se você fosse gastar, por exemplo, 10 mil reais para colocar 6 painéis solares na tua casa,
conectado à rede, né? Você gastaria hoje R$ 20.000 e colocaria os 6 painéis, só que com um sistema de armazenamento onde você teria a tua independência energética. Então, Hoje, uma questão legal de falar, né, sobre as baterias, né? Hoje, o que tem disponível no mercado são baterias de 6.000 ciclos. Então, ela, em compensação em relação a uma bateria de chumbo ácido, que hoje a gente está falando de 600 ciclos de vida útil, a gente teria aí uma vida estimada entre 15 e 16 anos, uma bateria dessas. Então, ela também, além de ser eficiente, também ela tem uma vida útil bem interessante, sabe? Mas no caso, eu posso ter esse sistema com as baterias. Daí quando não tem sol, ele vai assumir automático. Como que ele faz essa entrada para ele alimentar a residência, que é no caso de vocês, que vocês têm lá? Como que ele faz a entrada? Ele desliga a parte que está vindo da concessionária e consome a bateria? Como que funciona essa? O legal dos sistemas híbridos, né, e sistemas de armazenamento é que você escolhe a forma que você quer que ele funcione. Então, ele já tem plataformas dentro dele, então algoritmos e a própria inteligência artificial dentro do inversor, que você vai programar ele. Então, você pode trabalhar ele apenas como backup. Quero apenas um backup. O que acontece? Você pode não ter os sistemas fotovoltaicos, por exemplo. Eu moro num apartamento e quero ter um armazenamento. Eu posso colocar só a bateria e o inversor, onde ele vai carregar a bateria pela rede da concessionária. E quando faltar energia, ele vai automaticamente... Então, ele demora 10 milissegundos para entrar em operação. Então, ele é meia curva de uma senoide para ele entrar em operação. E você vai manter o teu sistema operando. Então, ele faz essa ilhamento dele automaticamente a partir do momento que ele não reconhece tensão vindo da concessionária. Já ele entra em ação. Ele entra em ação. Você pode utilizar ele, por exemplo, indo para a linha industrial, você pode utilizar ele para um deslocamento de ponta. Então, hoje as empresas pagam custo de ponta mais alto. Então, você pode fazer o quê? Você pode pegar e colocar um sistema de BESS, que legal. onde ele vai armazenar essa energia durante o dia. E durante a noite você vai fazer a programação para que ele comece a descarregar. Ou quando você tem algumas cargas que pesam muito sem pagar uma demanda mais alta, você vai fazer com que o teu sistema de armazenamento ele seja o responsável por jogar aquela potência instantânea, que é a partida de um motor, e você diminui o teu contrato de demanda com a concessionária. Mas então isso aí vai substituir gerador, no caso? Gerador a diesel, esse motor? Dá para dizer que sim, porque muitas empresas também no horário de ponta às vezes utilizam o gerador e tal, né? Gerador com motor diesel. A gente não fala em substituir, é porque substituir é uma palavra muito forte. Mas a gente fala em ser... Vai somar, né? Tecnologias que trabalhem junto. Porque hoje, a gente conversando também, né, sobre alguns casos, mas, por exemplo, quando você precisa de algo que entre instantaneamente, um gerador a diesel ele vai demorar aquele tempo dele. Então, às vezes, 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto para ele conseguir entrar em operação, entrar em plena carga para ele funcionar. O sistema de armazenamento ele é 10 segundos. Só que se você for comparar o tempo que um gerador consegue se permanecer funcionando, ele tem o abastecimento a diesel. Então, para grandes períodos, você vai manter um gerador. Sim. Mas para quando você tiver cargas, por exemplo, um servidor, que ele não pode ser derrubado nunca, você vai ir para um sistema de armazenamento. Cada caso a gente fala que é um caso, né? Até porque a gente estava comentando, né? Por exemplo, em situações menores, né? Em condições menores, assim, temos todas as questões mecânicas do gerador, né? Você tem que estar com ele lá, se não é todo dia que você opera com ele, a cada 15 dias você tem que testar se vai estar operacional ou não. E com o banco de baterias, não, ele vai estar sempre ali disponível, a hora que tu precisar, ele vai atuar e vida que segue. Né? Mas isso falando em bateria é uma coisa que vai evoluir e com certeza, né, um futuro aí próximo vai melhorar muito e essa questão aí até vai ser, né, estudada. Porque é a mesma coisa do carro elétrico, o híbrido e tal, né? Também tem o avanço da tecnologia que vai... que a tendência é tornar a energia cada vez mais limpa, né? Então você tem a gente fala a transição energética, né? Então a transição energética ela vem muito no você aproveitar muito melhor aquela fonte que você tem. Então, aproveitando, falando de mercado, né? Hoje, como a energia solar ela tem um papel fundamental na matriz energética, e principalmente a geração distribuída, ela tem esse volume gigantesco de gigawatt sendo gerado, a gente tem alguns problemas em
finais de semana, por exemplo. A gente chama que a energia solar é uma energia intermitente, ou seja, ela tá funcionando, daqui a pouco passa uma nuvem, ela diminui Acabou a geração energia. dela. Então ela cai para 20% de eficiência. E imagine isso no setor elétrico como um todo. Vários painéis solares, aquela onda subindo e descendo. E quem mantém carga é as energias firmes. Termoelétrica e hidráulica. Tá constantemente, Que né? está constantemente, ela vai manter aquele plano de carga. Então a gente defende muito que existe espaço para todo mundo. Sim. E a matriz energética brasileira, ela realmente tem que ser uma matriz diversificada. Você tem que ter a hídrica, você tem que ter a solar, você vai ter que ter térmicas para cada período. E um dado que em Dia dos Pais, em agosto, que passou agora, a ONS ela teve que desligar todas as gerações centralizadas de solar e eólica, porque a microgeração e a mini geração, que é essa geração que vai no telhado dos casos, que não é a coisa, ela teve uma curva tão grande de geração que a gente, entre aspas, estava sobrando energia naquele momento. E faltando mais para frente, né? Então eles tiveram que parar as gerações centralizadas e logo depois eles tiveram que reativar elas para voltar a subir a carga. Mas por que a gente fala disso? Porque a transição energética é isso. Então você tem energia hoje renovável, mas você está pagando patamar 2 hoje de bandeira. Por que você paga patamar 2? Porque nós temos que criar mecanismo onde a gente consiga armazenar essa energia em horários que estão sobrando. E é aí que a gente está falando a transição das baterias. Então, já existem estudos, já existem leilões para você colocar em subestações da concessionária. Existe um hoje em teste, em registro em São Paulo, que é um sistema que ele capta energia para você não precisar ter trocado a linha de transmissão. Ele vai captando a energia, carregando. Na hora que Santos precisa de um pico de energia maior, uma demanda maior, aquela bateria joga para ela sem precisar ter feito uma linha de transmissão nova, apenas um sistema de armazenamento. Que legal. Nós conversávamos aqui que nós fizemos sobre PCH, né? Então esse trabalho em conjunto, né? Quando vai chegando o período que o sol vai ficando mais fraco, daí vai entrando, né, a parte hídrica, né? E quando o sol trabalha mais na solar, então é bacana isso aí, né? Falando nisso, a parte quando está nublado, que você falou ali que consome menos, como que trabalha a placa solar? Tem que ter quantos % de sol ali para ser eficiente? Como que é isso? Então vamos lá. Então o painel fotovoltaico, ele capta a irradiação. Como um dia que está nublado, um dia que está chuvoso, ele não deixa de ter irradiação. Só que a gente chama que a radiação é uma radiação difusa. Porque quando a radiação bate direto no sol limpo, ela bate direto no painel solar e isso gera maior eficiência dele. Então, conforme o sol vai se deslocando no meridiano, ele vai aumentando e diminuindo essa geração. Quando você tem um tempo nublado, chuvoso, essa radiação bate nas nuvens e a radiação se dispara. Então, tudo depende, como a gente fala, né? Mas um painel fotovoltaico, quando em média, ele perde até 90% da geração dele em dia com muita chuva. Mas ele continua gerando. Sistemas conectados à rede, nesses dias você vai estar utilizando a rede da concessionária, porque quem te mantém na rede seria a concessionária. Mas com algumas tecnologias a gente consegue melhorar também a questão de sombreamento, tudo isso ele afeta. Então quando você fazer um projeto, aí entrando daí num contexto inteiro, num sistema fotovoltaico residencial ou uma usina, você não vai só olhar o painel. Primeira coisa que você vai fazer, você vai olhar a irradiação para aquele local. Então a gente sabe que a quantidade de sol que tem em Caçador é diferente da radiação que tem lá na Bahia. Então você, quando vai fazer um projeto, você tem que entender aonde que eu estou instalando. Qual que é a posição solar que eu estou falando. Então, isso que vem o papel do engenheiro. A gente frisa muito, a gente trabalha muito com outras empresas, a gente coloca a Vivolt como uma empresa de engenharia. Por quê? Porque a gente vende geradores fotovoltaicos. Quando se vende geradores, existe um corpo de engenheiros por trás que ele está pensando nisso. A gente brinca que o engenheiro ele é o calculista. O que ele faz? Ele vai olhar tudo que pode dar errado. Ele vai olhar se tem um chaminé que possa sombrear. Ele vai olhar se tem uma árvore. Ele vai olhar se naquele local por exemplo, Matos Costa, que é um lugar que você passa... Tem uns amigos nossos que fazem... Sempre que eu passo em Matos Costa, está nublado. Mas é características da região.
região serrana, e tudo isso ele tem que ser pensado. Então a engenharia ela vem para você olhar o sistema fotovoltaico, olhar o datasheet do painel, você olhar aquilo que você está instalando para o teu cliente, olhar o inversor, qual que é a tensão que o inversor começa a funcionar de painéis. Quantos painéis eu preciso? Para você ter uma ideia, para você dimensionar um sistema fotovoltaico, precisando de uma usina, você leva em consideração até qual é a menor temperatura daquela região. Então, o caçador já teve uma temperatura de menos 19 graus. Isso aconteceu de novo? Não que a gente tenha visto. Pode acontecer? Pode, porque já aconteceu. Então, quando eu vou fazer o meu projeto lá, eu tenho que considerar que a temperatura em Caçador, lá no dia 10 de junho de 2028, 29, ela chega a menos 9 graus. E quando você tem uma temperatura abaixo de 25 graus, o painel vai ganhando eficiência, porque ele, como eu falei, o efeito Joule joga energia fora. Então, quanto mais frio está, mais tensão tem aquela placa. E se eu não me atentar a isso, pode ser que um dia dê uma geada, congele aquele painel e ele possa ter um problema de queimar o painel, porque a tensão dele está muito maior do que foi projetado para o inversor, queimar meu inversor por causa disso. É um detalhe importante. Então, a engenharia, ela vem para você, principalmente nesse tipo de projetos, para você olhar o que você está vendendo, olhar o datasheet do módulo, que a gente chama, né? E você se atentar a todos os detalhes. A gente estava falando antes, né, de começar o podcast, de como as duas engenharias, principalmente a civil e a elétrica, no caso de energia solar, elas se complementam. Por quê? Quando você vai fazer... O engenheiro eletricista, o que ele pensa? Ele pensa nessa questão de tensão, na tensão de corrente, como funciona, se vai funcionar aquilo. E aí você chega num cliente, o cliente liga, tá aqui minha fatura, eu quero instalar um sistema fotovoltaico. E aí o engenheiro eletricista chega lá, olha assim pro telhado dele e diz, telha da tua casa é telha colonial. E o telhado desse cliente aguenta aquelas placas? Será que... Aí então, que nem eu vou meio, né, com o meu sócio e meu irmão, a gente contempla todas as engenharias dentro da empresa. Então, o Volney pode falar um pouco mais sobre a questão de telhado. Eu até ia fazer a pergunta, você já entrou falando. Eu ia perguntar o papel do engenheiro eletricista, né, dentro desse contexto. E juntamente, que não é por acaso que o Volney está aqui, né? Porque é da parte civil ali, que é importante também, né? Nós falávamos também que tem a parte estrutural ali, mecânica também. Exato. Então, Volney, fala aí essa interdisciplinaridade das engenharias, né? Que a gente pensa que é uma coisa separada da outra, e não é, né? Não, com certeza. Na verdade, como a gente falou, uma coisa está ligada à outra, né? Uma coisa que o Vinícius falou ali, quando a gente vai fazer um projeto, a gente tem que analisar as variáveis que tem. Como o Vinícius falou, a gente é resolvedor de problemas, né? A gente resolve os problemas. A gente sabe que desde o tempo da graduação já tinha muito problema para a gente resolver. Equações, enfim, várias coisas que eram mais para instigar a gente. Daqui a pouco você está no campo e pensar, vamos pensar diferente, vamos ver se tem outra solução, outro tipo de fazer. Mas, enfim, falando sobre a questão assim vamos falar mais sobre a questão de telhado, né? O que acontece? Hoje a gente sabe que tudo tem uma norma que regulamenta sobre a questão de você atribuir ou não aquele resultado àquela situação. Por exemplo, hoje a gente tem cargas adicionais aí de telhado que a gente considera através da NBR 6123, que diz o seguinte: você tem que ter cargas acidentais de 50 quilos por metro quadrado. Então, quando você vai fazer um cálculo, né, para saber o que você está colocando em cima do telhado, você tem que saber se daqui a pouco qual tipo de estrutura está sendo colocado lá em cima. Se o telhado é metálico, é de madeira, né, tem que ver o tipo de telha. O Vinícius comentou ali a telha colonial, que aqui na nossa região ela é bem predominante, né? Só que são telhas mais antigas. Então, se você for ver os métodos mais novos construtivos, né, o pessoal trabalha mais barracões com telha aluzinco, tem, enfim, vários tipos de telhado. E a questão legal que você comentou antes ali é a questão da engenharia mecânica, porque a fixação em cima do telhado, apesar de a gente ser da civil, a gente saber que tem que saber se o telhado suporta ou não essa carga adicional, a fixação é mecânica. Então a gente precisa ter um laudo, um RT de um engenheiro mecânico e o distribuidor que fornece para nós uma solução para cada tipo de telhado. Então não são, digamos, da mesma solução que é utilizado no telhado de estrutura colonial, de telha colonial, não é o mesmo que a gente vai usar numa telha metálica. Então tudo é em função do... Mas aí no caso, vocês pegam a planta, no caso de uma residência,
Ou vocês vão ter que ir lá e olhar mesmo Tá, legal isso como aí. é feito, sim? Inicialmente, quando a gente começou lá, né, no início da empresa, a gente tinha uma escada, subia lá no telhado, fazia as medições. Mas assim, como teve evoluções, né, hoje a gente trabalha diferente. A gente faz o próprio mapeamento com drone hoje, né? Tem alguns softwares pagos que a gente utiliza para georreferenciamento de área. E através desse georreferenciamento a gente consegue ter exatamente onde que vai ser colocado os painéis solares. Então a gente, né, ganhou em tempo, produtividade, e também ganhamos também em segurança, porque anteriormente era bem mais complicado, bem mais complexo, né? Mas hoje é tudo mais projetado através desses imaginamentos. Mas para você saber se a estrutura vai aguentar as placas, ou estrutura que vai lá para suportar, daí você vai pegar a planta da casa e dizer, não, mas essa estrutura que aguenta, ou se não, vamos ter que ir lá, subir, olhar se é isso que está aqui mesmo. Legal, isso aí também é interessante. As residências mais novas, a gente ainda tem casos que você tem o projeto e tal lá, mas na prática não funciona bem dessa forma, né? Na prática é inspeção visual mesmo e medição. Você tem que ir lá, subir, sobe no alçapão, entra lá no ladrão, né, que a gente chama, né? Sobe no telhado, faz as medições e faz o laudo técnico do telhado. Eu acho que uma coisa importante é você falar que agora é uma realidade, né? A questão da energia solar, né? Placa solar. Então até o próprio conceito de construir casa e telhado mudou, né? Não, com Você, certeza. como da parte civil... Como eu comentei contigo, né? O pessoal, quando vai projetar, o engenheiro, vamos supor assim, o arquiteto, o engenheiro civil vai projetar ali, ou o próprio mecânico vai fazer uma estrutura mecânica, uma estrutura de aço, ele já está atento com as normas que são necessárias ali para você poder ter essas cargas adicionais. Mas, como a gente comentou ali, as construções mais novas são materiais mais leves. Por exemplo, anteriormente era comum você utilizar telhas de fibrocimento, que são o famoso Eternit, que o pessoal chamava. E a de fibrocimento, ela tem um peso aí de mais ou menos 16 quilos por metro quadrado. Se você levar em consideração uma da Luzinco hoje, que foi uma outra solução, ela está em torno ali de 4 a 5 quilos. Então você já ganhou em peso estrutural, ali está falando aí mais ou menos ali em torno de 10, né, de 10 a 12 quilos só de ganho de peso estrutural. E como a gente fala, a questão do painel solar, né, ele considerando, quando a gente faz um cálculo, a gente considera entre estrutura e também o painel solar, a gente considera em torno de 15 quilos por metro quadrado. Então, se você for ver, daqui a pouco, dependendo da construção, se é uma construção mais antiga, você fizer uma solução lá que tenha que substituir um telhado de fibrocimento por um telhado metálico, você já ganha praticamente o peso que você teria no painel solar em cima. Mas como você comentou, hoje, usualmente, né, a pessoa já diz, a pessoa quer construir, ela já vai construir direcionada para colocar os painéis solares isso aí, também, né? E questão de usinas, né? Estrutura de usinas, área, terreno... Como que vocês fazem essa avaliação? Como que é feita essa avaliação lá no local? Onde que entra aí a parte da engenharia? Essa questão de usinas, ela com toda essa mudanças de regras, com a geração compartilhada, a geração distribuída, ela se tornou as usinas de investimento, que a gente chama. Então, se tornou uma forma das pessoas não só economizar energia, mas sim fazer alguns tipos de investimento. Monetizar ela. Monetizar ela. E como isso é feito? Então, ela é construída, também a gente faz projetos, né, e construção de usinas, onde ela é alocada para uma empresa que vai comercializar essa energia. Ela vai distribuir essa energia em vários consorciados. Então, ela democratizou o investimento em energia. Porque antes a gente falava em investir em energias, sempre eram geração centralizadas, grandes geradores, usinas hidrelétricas, investimentos na casa de milhões, 10 milhões, 12 milhões. E a geração, principalmente a energia solar, a geração distribuída, ela permitiu você fazer investimentos de R$300 mil, rentabilizando 2% do teu valor. Tem um aluguel mensal ali da tua usina de 5, 6 mil reais. Isso é onde que realmente o mercado deu o boom, onde você começou a ver mais projetos sendo instalados, né? E a Vivolt, junto com isso, ela seguiu o mercado e ela conseguiu se consolidar em geração para investidores. Então, hoje a Vivolt tem projetos de 2.8 mega já instalados, operando em Caçador, e nós temos projetos sendo construídos também de 2.8 megas. Então, isso são 2 alqueires de painel solar com 5 mil placas de investimento na área. A gente vê muito, né, andando pela região, grandes áreas, né, com placas, e né, você vê que está mudando a concepção, né,
De você ocupar o espaço, né? Exato. Então, Exatamente. imagina um investimento em 2 alqueires, como eu falei, com 5 mil painéis, ele é um investimento hoje de 8 milhões de reais, onde ele te rentabiliza por mês 300 mil reais. Então, você pensa para um investidor que está investindo nesse modelo, né? A gente tá falando payback de 2 anos, né? O retorno em 2 anos e 3 meses, 4 meses, o retorno do investimento. Né? Então, e para você chegar nesse ponto de usinas, aí você vai ter outra complexidade. Então, a gente sai do telhado onde você está olhando a fatura do seu cliente. E aí sim você vai entrar de corpo num projeto de engenharia. A gente sempre gosta de frisar essa questão de telhados, Sim. todas as vezes que a gente conversa, tanto, né, que nem aqui, mas também lá fora, quando a gente vai conversar com as pessoas, porque para mostrar a importância de você contratar um engenheiro para fazer projetos de engenheiro. A gente tem casos, né, de outras empresas que são franquias, pessoas que não são especializadas na engenharia, que acabam entrando no mercado e eles acabam não entendendo o que está acontecendo. E o que pode acontecer numa situação dessa? Exatamente, é como a gente estava falando ali também, né? Só para contextualizar ali, é um caso que aconteceu recentemente aí, algumas pessoas viram que foi noticiada que, né, teve um caso lá que desabou um telhado numa igreja e por fatalidade veio a óbito uma pessoa lá. Pode acontecer o quê? Você não, né, dimensionar corretamente o sistema porque tem uma carga muito maior que o telhado vai suportar e vira abaixo, isso é fato, né? Se você não tem o responsável técnico ali que faça a inspeção, que veja se realmente atende ou não o que tem que ser feito, a chance de dar problema é muito grande, né? E eu acho assim que, como a gente sempre fala, né, a gente trabalha com vidas de alguma forma, porque vai ter sempre alguém passando embaixo, pode ser um comércio, pode ter um fluxo maior de pessoas embaixo, e quando você contrata uma empresa de engenharia, você tem um profissional habilitado, né, que esteja ali disposto a entregar a melhor solução. Então a gente sempre fala, os riscos podem ser tanto elétricos, né, tanto elétrico, como também um risco civil mesmo, né, um dano ali, cair alguma coisa sobre a pessoa que estiver passando, né? Então, é bem complexo essa parte também de riscos, né? A importância do profissional habilitado, né? Isso aí. Exatamente. Então, a gente sempre fala, né? Quando você emite a tua ART, quando você coloca teu nome lá, você é o responsável. Então, você é a pessoa quem está dando a carta para quem está fazendo a execução. Então, quando você tem uma engenharia dentro da tua empresa, ou você tem uma engenharia contratada pela tua empresa, você está passando credibilidade para o teu cliente. Quando você não tem esse papel, quando não tem, a pessoa que assinou também vai ficar com o passivo, que se acontecer, ela pode ter vendido uma RT, quando a gente fala que é um mercado que acontece, infelizmente, não deveria, mas acontece. Então, alguns profissionais que acabavam apenas assinando a RT, mas assim, uma RT é um documento legal que te coloca como responsável por aquilo, e se aquilo acontecer, por exemplo, num telhado vir abaixo, o responsável é quem assinou a RT. Se foi o engenheiro eletricista, ele é o responsável e ele não tinha nem atribuição para dizer que se aquele telhado poderia ou não ser instalado. Né? Então, e aí quando a gente entra nas usinas de médio porte, usinas de solo, que a gente chama, aí você entra com processos mais complexos. Vai precisar de mais engenheiros ainda dentro de um projeto. Então, o engenheiro eletricista vai fazer o quê? Projetar uma subestação, porque toda a medição, toda a entrada vai ser em alta tensão. Ele vai projetar quais painéis vão utilizar, quais inversores, qual o transformador. O transformador para geração, nesses casos, são diferentes. Tem que ter uma diferenciação do gerador de consumo para o gerador de geração. E ele vai, digamos assim, o papel dele chega ali. Aí você vai chegar à parte de fundações. Aí precisamos colocar toda essa estrutura lá. Exatamente. Aí vai vir o concreto. Aí é que eu vou nem. Como que vamos colocar lá, né? Esse que é o interessante. Então, como a gente falou, né, tem que ter todo um planejamento atrás disso. Primeiramente, a gente faz esse voo aí com o drone, faz o plano de voo com ele, para você saber como que está a área, o que tem naquela área, se tem vegetação, se não tem, se vai precisar um laudo ambiental, alguma coisa nesse sentido. Ah, beleza, está tudo ok. Agora vamos para a topografia. Ah, precisa terraplanagem, vamos mexer com máquina. Então vamos lá, vamos pegar e colocar um topógrafo. É uma das atribuições do engenheiro civil também. Ele está dentro da grade curricular dele, então ele pode fazer. Tanto que na RT você pode emitir uma RT como topografia. Beleza, fizemos a topografia do terreno. E agora, o que vamos fazer? Vamos começar a alocar essa obra.
tanto que a Vivolt, né, inicialmente a gente fazia locação de obra assim mais, eram feitas anteriormente lá com gabarito e tinha toda aquela questão assim, eram obras menores, exatamente, eram obras menores também, né? Só que a gente viu que precisava evoluir nisso também, porque o mercado estava evoluindo, então a gente, como tecnologia, tem que evoluir também. A gente adquiriu uma estação total. Então essa estação total, ela vai fazer que papel? Ela vai conseguir locar a obra, ela vai conseguir me dar uma curva de nível do terreno para eu saber se, juntamente com o drone, que o drone eu consigo lançar curvas de níveis com o drone e consigo lançar com a estação total. Até uma coisa interessante, falando que eu tenho um artigo da Uniarp, que eu publiquei, que era áreas passíveis de desastre ambiental aqui em Caçador. Foi feito com drone. E também fiz um outro artigo, também na época que eu ganhei a bolsa de iniciação científica, que era sobre a questão do uso da estação total e do drone também, num loteamento aqui, para saber o desvio padrão entre as duas tecnologias. Né? Então, são coisas que a gente traz anteriormente, lá da academia. Lá da academia, né? Então... E hoje é o dia a dia. Hoje é o dia a dia. Só que naquela época a gente não caminhava tanto, né? Hoje é 15, 14 quilômetros por dia caminhando. Você vê que é bacana, interessante você falar isso, né? Então, a bagagem, né, que você adquiriu, você, né, também, o teu irmão, né, o Vinícius, dentro da academia, né? Vocês como egresso aqui da Uniarp, né? Alunos da Uniarp. Sim. Hoje tem a própria empresa de vocês, né? A Vivolt aí, Vinícius e Volney. Exato. E isso deu estrutura para vocês e deu condição, né? Deu credenciais para vocês abrir uma empresa e trabalhar e agora vão se aperfeiçoando dentro dessa área. Eu acho que é uma coisa que é interessante a gente falar. Então, já a gente entrou nesse assunto, eu gostaria que vocês falassem, o Volney e o Vinícius, a parte da academia que vocês viveram aqui dentro da Uniarp, né? Para quem às vezes está nos assistindo, vai nos assistir, pensando no curso de engenharia, engenheiro eletricista, né, tal, na parte civil também, que vai ter estrutura, com certeza vale a pena, né? Vir aqui para a Uniarp, cursar, ser um acadêmico da Uniarp. Para o exemplo, tá aqui vocês dois, né? Então, né, novamente a gente está aqui, né, comentando, falando sobre a engenharia. E com notoriedade, né? Com notoriedade, né? Então, hoje a gente tem estrutura hoje, não só empresarial, mas também de conhecimento, né? Como a gente conseguiu explanar um pouco aqui, mas a Vivolt ela se tornou uma referência no mercado para também outros players, que são os distribuidores. Para você ter uma ideia, hoje a gente estava com a Huawei aqui na empresa dando treinamento para nossa equipe técnica. A gente está com os fabricantes de painéis que vêm para Caçador para dar treinamento para o nosso pessoal. Só de estrutura também. Mostrando, né, o que a academia, né, conseguiu proporcionar para nós. Então, falando sobre a engenharia, quando eu entrei na academia fazer engenharia elétrica, eu não imaginava que hoje eu estaria sentado aqui falando sobre energia fotovoltaica. Na verdade, nem sabia o que era energia fotovoltaica. Mas no decorrer da academia, o que uma pessoa que saiu do Senai, que eu antes de chegar na faculdade fiz o Senai, você tinha muita a prática. E você começa a entender e pensar mais quando você está na engenharia. Eu me formei na primeira turma de engenharia elétrica aqui da Uniarp, e dentro das bancadas com os professores, que hoje, além de professores, são meus amigos, colegas de trabalho. Isso é bacana você falar. Então, e a Vivolt, como eu falei, ela surgiu dentro da universidade, porque o professor Eduardo Bueno, hoje ele não ministra mais aulas aqui, mas foi ele que fundou literalmente a ideia da energia solar. Então ele era um professor de energias renováveis que começou a falar sobre os mercados, falar sobre essas mudanças de regras, e um dia ele me chamou aqui na Uniarp e falou assim, eu formado já, falou, Vinícius, você tem um potencial, a energia solar vai ser um mercado que vai crescer. E você tem que entender que você, como engenheiro, você tem que entrar nessa onda também. Então, para mim, né, a engenharia, ela hoje se tornou a minha vida. Então, eu não tudo que eu faço é por causa da engenharia. Tudo que a gente conquistou é por causa da engenharia. A empresa que a gente tem é por causa... E a gente deve muito a esse professor que um dia chegou e falou assim, ó, energia solar. Então, a empresa surgiu aqui na Uniarp. Tanto que ele tem essa
correlação, né? E para o pessoal que vai ingressar, que já é ingresso, tinha um professor que sempre falava assim: aproveite enquanto eu estou aqui te dando aula, que amanhã, a hora que você estiver no mercado de trabalho, eu te dou consultoria. Então, sugue os professores, aproveite as aulas. Às vezes é um tema que pode mudar a tua vida inteira por causa de um assunto tocado em sala de aula. Que aconteceu contigo, né? E aconteceu comigo. Exato. Então, deixa aí tua mensagem, um conselho aí e já faça um convite pro pessoal vir pra Uniarp. Então, a mensagem é: a engenharia move o mundo, então vai mover a tua vida também. Aproveite, principalmente quem já é ingresso, e quem não é, venha conhecer a engenharia, venha conhecer aquilo que você pode transformar com a engenharia e venha transformar a tua vida e a tua família pela engenharia. Legal. Volney, você como engenheiro civil também egresso aqui da Uniarp, né, que faz hoje essa interdisciplinaridade aí com a engenharia elétrica, dá a sua mensagem e convida aí o povo para vir aqui, os acadêmicos ou quem pensa, né, vir para a Uniarp e aí ter um futuro promissor aí que nem vocês. Não, exato. Eu queria só frisar uma questão, né, que a gente teve recentemente em São Paulo, né, numa feira que é a maior feira da América Latina sobre energia solar. E de um dos fabricantes, aliás, distribuidor que a gente representa ali, a gente foi o terceiro maior vendedor a nível do Brasil, em volumes de venda e volumes de... Então, a gente foi reconhecido lá em São Paulo, teve uma cerimônia, foi muito legal, foi bem interessante isso. E eu, como o Vinícius disse, tudo isso foi proporcionado não só pela ideia de você trabalhar nesse setor, mas justamente pela questão da base ser muito forte. Então, a gente fala, eu venho também, queria agradecer a Liane Bueno, né, que foi coordenadora do tempo que eu fiz engenharia civil aqui na Uniarp. E, cara, foram pessoas assim que marcaram a nossa vida. Então, são pessoas boas, professores excelentes, né? Isso, o corpo técnico, não preciso estar falando aqui de como que é o corpo técnico da Uniarp. E dizer isso mesmo, né? Que a quem tem, né? Quem está pensando em fazer alguma graduação, se tem alguma afinidade com, principalmente, cálculo, né? Que é uma coisa bem interessante, ou, de repente, gosta mesmo da parte de engenharia, que vem aqui para a Uniarp, né? Porque ela literalmente mudou a nossa vida, né? A gente hoje temos o nosso negócio, nós temos, mas justamente por causa da Uniarp, né? É isso aí, então. Então você vê, foi um papo bem bacana, né? Falamos das placas solares, da energia solar, né? A matriz energética do Brasil, né? Que tá entre os 10 aí, né? No mundo, né? Tem aí outros, como você falou, a parte geográfica, temos aí a Índia, tem Emirados Árabes, tem a China e o Brasil está aí nesse contexto. E também falamos da formação acadêmica aqui, dos acadêmicos da Uniarp, que está aqui, testemunho vivo, né? Prova viva de tudo isso aqui, 2 profissionais da área da parte da engenharia elétrica e também da engenharia civil, gabaritados e formados aqui na Uniarp, então, que nos enche de orgulho, né? E servem aí de exemplos, então, para os demais que pretendem vir a conhecer aqui a instituição, ou que estão cursando aqui. Vinícius, muito obrigado. Foi um prazer ter você mais uma vez aqui. Foi muito instrutivo, bem técnico. Acho que esclareceu muita coisa, né, para as pessoas que pensam, né, em ir para essa área, né, querem investir também. Falamos de investimento, né? Tudo como funciona. Muito obrigado, viu, Vinícius? Então, eu que agradeço também. Fica o convite, né? Tanto o André, também o pessoal que está assistindo. Então, se quiserem saber mais sobre energia solar, também se quiserem conhecer o dia a dia de uma empresa que trabalha com isso, conhecer uma usina fotovoltaica, então a Vivolt vai estar sempre de portas abertas. Então a Vivolt fica na Silvino Caramori, número 1311, no Alto Bonito, então em frente ao Posto Madeira. Então lá a gente tem a nossa estrutura de engenharia dentro da empresa também, que hoje eu atuo mais como administrador do negócio. Então a engenharia, ela me ajuda nisso, mas a gente já tem um corpo de engenheiros dentro da empresa. Então fica aí o convite para conhecer e quem sabe um dia tá fazendo parte dessa equipe da Vivolt também. Que é o papel do engenheiro também, é o seu gestor, né? Então é isso que vai acontecendo. Volney, André, muito obrigado por vir partilhar dessa experiência. E uma coisa que eu achei muito interessante é nós ter aqui as duas áreas e como elas conversam, isso é importante. Obrigado, Volney. Não, eu que agradeço, né? E
Como diz o Vinícius, fica o convite, né, para vocês também, quando quiserem tomar um café com nós, lá, chegar lá na empresa. E realmente, como a gente comentou anteriormente, é mais amplo do que a gente pensa. A parte, assim, quando se fala de energia renovável, você precisa ter, né, entender um pouco mais sobre a questão de quais áreas você vai atuar. Então, a gente tem elétrica muito, muito forte, mas a civil também tá presente, né? Então, agradeço realmente assim, por ser convidado aqui para participar e fica o nosso convite para quem quiser conhecer mais também, como diz o Vinícius, chegar lá, bater um papo com nós lá. Exatamente. Sucesso, parabéns para vocês. Já mandar um abraço para o nosso coordenador, né? Hoje, Márcio Kawamura, que é coordenador da Engenharia Civil e Engenharia Elétrica. Márcio, também a Carolina Fruet, que é coordenadora da Engenharia Civil, né? Aqui da Uniarp. O nosso abraço, já que temos aqui, né? Dois acadêmicos egressos, né? Perdão, dois egressos das duas áreas, né? Que hoje a quais o Márcio é coordenador, também a Carolina, então, com muita competência, né? Desenvolve esse papel e também os demais coordenadores, todo mundo aí da Uniarp. Muito obrigado, né? A Uniarp que nos apoia. Então, esse foi o nosso ENGECast falando sobre energias renováveis. Hoje, placa solar aí com o Vinícius e o Volney da Vivolt, né? Disseram muita coisa, falaram muita coisa, né? Parte técnica e tudo, então foi muito interessante. Se inscreva lá no nosso canal ENGECast Uniarp, compartilhe, né? Ative o sininho e vamos divulgar tudo do mundo da engenharia, você que gosta da engenharia, e fica o convite. Vem aqui para o Uniarp, logo teremos o Universo Uniarp, vem aqui conhecer os nossos cursos, as nossas instalações, que você vai ver que vai valer a pena, com certeza. Está aqui o exemplo do Vinícius e do Volney, hoje grandes profissionais aí na área aí da engenharia, né? Na parte de engenharia da energia solar, né? Fotovoltaica e energias renováveis. Um grande abraço, fiquem todos na graça de Deus e até o nosso próximo episódio.